Boa tarde, pessoal. Eu sou Milena Pássaro. Eu sou criadora do blog e do bate-papo literário para ler e amar. E hoje estamos com mais um bate-papo para receber a autora Mariana Oshima, que é autora do livro Alicerce. Oi, Olá, boa tarde, seja bem-vinda. boa tarde, lindona, boa tarde, pessoal, todo mundo que está assistindo. Mariana, de primeiro eu já quero, né, te agradecer por você ter aceito o nosso convite e estar com a gente nessa tarde. Imagina, o agradecimento é todo meu pela oportunidade de estar aqui com o seu público, com você, que é uma profissional maravilhosa. Obrigada pelo convite, lindona. Eu que agradeço. Ô, Mariana, eu já gostaria que eu estava aqui pedindo para eles nos seguirem, porque isso faz toda a diferença no nosso trabalho, né, Mariana? Por Então, favor, gente. vão seguindo a Mariana aí, siga também tanto neste perfil Milena Pássaro Oficial, quanto no meu Milena Pássaro Autora, que a gente precisa dessa força, né, Mariana? Nossa, sim, todo dia. Mariana, por favor, se apresente para os nossos leitores, fale para quantos anos você tem, de onde você é. Então, oi de novo, pessoal. Prazer em conhecer vocês, em estar aqui novamente. Espero voltar muitas vezes. Mais uma vez agradecendo a mim pela oportunidade, pelo espaço e pelo carinho. Bom, me chamo Mariana Oshima, Mariana Fekete Oshima, na verdade, né? Mas eu me assino só como Mariana Oshima. Tenho 24 anos, sou aqui de São Paulo, capital. Nasci e vivo aqui a minha vida inteira. E Alicerce é, como a Mi falou para vocês, é o meu livro e é o meu primeiro livro publicado, inclusive. Você é de São Paulo, Sou de São Paulo. mora em São Paulo atualmente. Moro em São Paulo. Sempre morei, na verdade. Nunca saí do estado. E você é nova, muito novinha, 24 anos, já com o livro publicado. Me Você conta. viu, menina? Você viu? Pois é, e eu comecei ainda mais nova a escrever. Assim, é o meu primeiro livro publicado, né? Mas Alicerce, eu comecei a escrever, eu tinha 18 anos só. Tava entrando na faculdade, né? Ele foi sair só agora, em 2024, pela Tulipa Editora, que é a minha casa editorial, mas eu comecei a escrever mesmo em 2018, então já faz um tempinho aí. Mas é a minha primeira história real oficial, assim. Eu quero saber sobre você. Daqui a pouquinho eu vou entrar no assunto, no livro propriamente, mas eu já vou te falar na hora que eu comecei a ler o seu livro, eu comecei a rir aqui sozinha. Eu me identifiquei muito, a nossa escrita é muito parecida. Amo, amo. E daqui a pouco, gente, eu não quero falar disso, mas tem até coisas no seu livro que eu citei no meu, e eu fiquei assim, gente, Ai, amo, já quero conhecer a sua escrita, mulher. esse papo. Então, fala para mim como que você define a sua escrita. Ai, Qual pô, o tipo, né, de escrita que você faz? eu acho que, na verdade, é minha primeira história, né, e eu até então nunca tinha tido contato, assim, contato que eu digo de escrever mesmo, né, porque até então eu era só leitora, porque eu sempre li muito. E eu sempre gostei de histórias fluidas, assim, histórias principalmente que eram nacionais, né, histórias que se passassem no Brasil. Então, para você ter uma ideia, eu escrevi Alicerce muito nova, mas eu sempre tive muito gosto por literatura infanto-juvenil, porque foi quando eu comecei. Comecei a ler ali, né, pegar gosto, eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos, era uma criança, né? Mas eu sempre gostei muito do estilo de escrita, por exemplo, da Paula Pimenta, da Thalita Rebouças, né? E querendo ou não, foram os primeiros livros ali, adolescentes, que eu tive contato. E a Paula Pimenta mesmo era uma referência para mim. Eu adorava ela, adorava os livros dela, bem, bem princesa, assim, né? Bem jeitinho bem Disney, assim, de escrever. E eu acho que isso me impactou muito, porque eu sempre quis ter esse jeito mais fluido, sabe? Eu olhava e falava, caramba, imagina se eu pudesse escrever um pouquinho que seja igual a Paula Pimenta. Então, eu acho que o meu estilo de escrita vai muito para esse lado. Eu gosto de escrever simples, mas ao mesmo tempo tentar trazer personagens que sejam relevantes, histórias que sejam relevantes e personagens que a gente possa se identificar, principalmente, né? Que eu acho que é isso que fisga um leitor, porque eu sempre gostei muito de me identificar com os personagens. E a Paula Pimenta, ela escrevia livros
para meninas adolescentes. Eu li aquilo ali e ficava encantada, que eu falava, nossa, é muito a minha vida isso aqui. Ah, a Pri gosta de séries, a Fanny gosta de filmes, né? Quem já leu Fazendo Meu Filme, Minha Vida Fora de Série, sabe? Então eu comecei ali com esse tipo de livro e influenciou demais o meu jeito de escrever. Então é bem simplista, assim. E além dessas autoras que você disse, né, qual que foi o livro que te marcou? Olha, teve alguns, né? Que nem quando eu comecei a ler de fato, que eu comecei a pegar um livro atrás do outro, que eu falo que eu virei leitora, né? Que até então eu não tinha esse gosto pela leitura. Foi ali a partir dos 11 anos, mais ou menos, que eu comecei a ler de fato, pegar gosto pela coisa. Mas eu digo que foram alguns livros, né, ao longo da minha trajetória. Então, um dos primeiros livros que me cativou, que a gente fala, ai, mas é um livro meio bobo, que você fala, não, aquele livro bobinho, mas para mim na época fez toda a diferença, que foi Diário de um Banana, que eu sou apaixonada, eu amava Diário de um Banana, comecei a ler o primeiro, depois li o segundo, eu tenho uns 10 aqui na minha casa hoje em dia. Então foi o primeiro livro que eu li, que eu era, né, tinha ali 11, 12, e eu adorava, porque era muito fluida a história. Para quem conhece, sabe que a historinha ela tem ali, ela é uma história meio que em quadrinhos, então é muito rápido de ler. E eu li um livro atrás do outro, assim. E 11 anos, você se vê no personagem, né? Eu me via demais no Greg, porque ele era um banana, eu também era. Então, assim, pra mim, eu falava, gente, ele é muito engraçado. E tinha essa pegada meio cômica também, então eu gostava. Então, esse foi um dos livros que marcou a minha vida, porque foi um dos primeiros ali que me inseriu nesse mundo literário, né? Que mais? Os livros da Paula Pimenta em si me marcaram muito. E aí eu fui lendo um atrás do outro, né? Hoje, né, já adulta e tal, com mais bagagem, eu gosto de dizer que tem alguns livros que eu falo que são meus preferidos, que marcaram a minha vida, porque eu falei, gente, assim, livros muito bem escritos, a história muito bem desenvolvida, né? E que me marcaram mesmo porque eu gosto muito. São livros que eu gosto muito e que eu recomendo para todo mundo, que são é, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu li, devia ter uns 17 anos, eu estava na escola e eu amei. Falei, gente, demais essa história do protagonista tá morto e contando a vida dele. Muito bem escrita, Machado de Assis, né? Não tem muito o que falar. Mas eu amei, amei o Brás Cubas, é meu livro preferido do autor. Também, que mais? Esse. Senhora, também, eu sou apaixonada por Senhora. Eu li ali também com os 16, 17. E aquilo, literatura clássica, né? É difícil um adolescente gostar, mas eu adorei Senhora. Adorei, adorei a escrita do José de Alencar. Para mim, inclusive, eu brinco que a capa de Alicerce, a capa do livro, né, rosinha e tudo mais, existe uma das muitas versões de Senhora que tem uma capa rosinha muito parecida com a de Alicerce. Então eu falo, caramba, parece que até a designer se inspirou nessa capa de Senhora, né, que eu tenho essa versão aqui, que é uma capa bem rosinha, bem minimalista. Eu falei, nossa, e querendo ou não, eu adoro o desenrolar da história, a mensagem, né? A forma como os protagonistas se envolvem e vão ali caminhando entre amor e ódio. Então, eu li, era bem nova também, 16, 17, gostei muito de Senhora. E tá aí como um dos meus livros preferidos da vida. E o meu mais recente, né, preferido é um que vira e mexe tá no top 10 vendidos aí, top 10 lidos das listas aí, que inclusive eu acho que hoje ele está entre os mais vendidos, continua entre os mais vendidos, está 2 anos ininterruptos aí na lista, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Eu gosto muito da Biblioteca da Meia-Noite. O Matt Haig, ele tem uma escrita também que eu acho muito fluida. Eu li assim numa tacada só. E eu estava passando por um momento emocional bem complicado quando eu li. Isso foi em 2022 ali. E bateu muito em mim. Eu falei, nossa, foi um livro que me ajudou muito a passar por essa questão emocional, né? Então, quando eu li, eu me identifiquei muito com a personagem principal e a forma como ela transita ali entre os mundos, né? Porque, enfim, ela passa ali, ela entra nessa biblioteca e ela vive várias possibilidades, como poderia ter sido a vida dela. Então, essa coisa de mundos paralelos também eu gosto bastante. E, enfim, se eu tivesse que indicar um livro, né, recente, um livro atual, seria esse, porque para mim tem motivo para ele estar entre os mais vendidos, porque para mim ele é muito bom, sabe? Então, estar aqui, está entre os meus preferidos, livro de cabeceira, e eu indico para todo mundo. Falo, leiam a Biblioteca da Meia-Noite, conheçam o Matt Haig, porque ele é sensacional. Você disse essa questão do emocional, né? A literatura ela tem essa
esse poder, né, de nos ajudar emocionalmente, a gente mergulha numa história e Nossa, tira, talvez, de um buraco profundo que a gente está, né? demais, E foi isso que aconteceu comigo quando eu li. Eu falei, nossa, a mensagem do livro, como eu falo, tem muita gente que critica, né? Nem todo mundo gosta, isso é normal. Mas quando eu li, eu me vi demais na protagonista, né? E quando você lê, de fato, a literatura, né? A forma que o autor escreve, tudo isso tem o poder de te tirar de um buraco. É incrível. Foi assim que eu me senti na época. E você disse dos clássicos, né? Você citou Senhora e Memórias Póstumas, né? Eu também adorava, o que você falou também acontece, os adolescentes eles não acham chato, né? Mas nossa, eu adorava, eu viajava completamente, principalmente com o Casmurro também do Machado de Assis, quando me foi apresentado, e o Primo Basílio de Esso de Queiroz. Então, eu acho assim, dá oportunidade. O livro faz, Sim. né? Exatamente, exatamente. É muito imposto isso na época que quando a gente é jovem, por conta de vestibular e tudo, mas se você tira qualquer preconceito e fala, não, vou dar uma chance para esse livro porque ele parece interessante, já é um passo muito grande, né? Porque a gente precisa primeiro querer ler. Esse é o principal, é você querer ler. Então, eu quis dar uma chance, falei, não, todo mundo fala, Machado de Assis, clássico, então vamos conhecer. Conheci e amei. Então, minha meta agora é ler mais livros dele. Você vai gostar muito. E além da leitura, né? De hobby, quais outros hobbies você tem? Então, hoje eu confesso para você, Mi, que eu não tô, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu queria poder me dedicar mais a hobbies, né? Mas fora a leitura, que eu tô retomando esse ano, porque eu passei um bom tempo sem conseguir ler, por falta de tempo mesmo. Mas fora a leitura, eu quero muito voltar a escrever como hobby mesmo, porque querendo ou não, a escrita por si só ela é bastante presente no meu dia a dia, porque ela é parte do meu trabalho, né? Eu sou redatora publicitária, então tem muito a ver aí com o caminho que eu escolhi na faculdade também. Então, sou escritora de ficção, mas também sou redatora, também, né, acabo escrevendo muito ali no dia a dia e acaba não sobrando tempo para me dedicar a novas histórias. Então, a própria escrita acaba sendo um hobby, quando eu consigo me dedicar a ela como hobby, mas ela está muito presente no meu dia a dia também como ferramenta de trabalho. E por que que eu falei que eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar, né? Agora, até comecinho de ano eu tô conseguindo, mas por que que eu falei isso? Porque eu sou uma pessoa que eu sou tipo o Julius, sabe? Do Todo Mundo Odeia o Chris, que eu tenho 2 empregos, mulher. Eu sou uma pessoa de 2 empregos, entendeu? Então, assim, chega final do dia, você quer ler um livro, mas você dorme no meio do livro, entendeu? Então, é bem complicado. Então, eu sou redatora, mas eu também dou aulas de inglês no CNA, na escola de inglês, né? Então, essa dupla jornada aí. Agora, esse ano, eu tô pretendendo dar uma pausa nessa jornada aí, porque, né, tô há 3 anos nela já, então quero dar uma pausa até para respirar melhor. Mas, fora a leitura, a escrita também me agrada muito. Eu queria, na verdade, também, agora não é um hobby que eu tenho, mas eu queria, se eu pudesse iniciar, assim, um curso de aquarela, essas coisas. Eu gosto bastante de pintura também. Não sei pintar muito bem, mas se eu pudesse falar, acho que eu vou pintar um quadro. Acho que seria algo que eu gostaria de fazer, sabe? De tentar. Então, acho que são essas pequenas coisas, muito, muito manual, muito mental também, porque, querendo ou não, acho que eu sou essa pessoa muito ligada nas palavras, sabe? E nas formas também, nas cores e tudo mais. Sou muito visual também. Então, fora a leitura, tem esses hobbies que estão um pouco adormecidos, um pouco, né, deixados de lado, mas eu pretendo, em 2025, retornar com eles. Aproveitar, né, que começou um novo ano e Não vamos é? praticar. Não trabalhar tanto também. Como eu te disse, você é nova, nessa idade a gente tem essa garra e é a hora, o tempo de a gente correr mesmo atrás de nos consolidar, né? Eu te desejo aí muita sorte no seu caminho. Obrigada. Mais uma semelhança de nós duas, eu lecionei inglês durante muito tempo. Ô, mulher, tem certeza que você não é minha parente perdida? Tô achando, viu? Tô achando, gente. Para outra, assim, naquela correria, naquela ânsia de vencer. E dá tudo certo.
final, Ai, né? amei, mulher. Esse ano ainda vou começar minha pós. Olha aí, já vou ter que sair de um emprego para começar a pós, mas estou muito animada porque é algo novo na minha vida, né? E a pós também tem a ver um pouco com escrita aí. Então, tá tudo interligado. Aí você já disse, eu ia a próxima pergunta é quais são os seus desafios na escrita, né? Eu acho que o tempo é um deles que você acabou de fazer, né? Mas fala pra gente o que te desafia, os principais desafios que você encontra no processo da escrita. Nossa. Assim, quando alguém pergunta, é engraçado, né? Você tem todos os desafios na sua cabeça, mas quando alguém pergunta, dá aquele branco, você fala, meu Deus, o que que eu respondo agora? Mas tempo é um deles, definitivamente, né? Querendo ou não, quando eu escrevi Alicerce, eu tinha muito mais tempo. Eu não era, não, né, não estava trabalhando ainda, estava só estudando, estava na faculdade. Não tinha pretensão nenhuma com a história, esse é um ponto também. Então, eu escrevia meio que assim, livremente, né? Não tinha ninguém ali com prazo, falando, olha, tem que terminar até a data tal, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, era um processo meu comigo mesma, né? E acabou que fluiu e deu tudo certo. Mas tempo hoje é uma questão, mas eu acho que se eu me organizar, enfim, saber o que priorizar e quando priorizar, as coisas saem, né? Mas de fato é uma questão, porque nem sempre a gente tem o tempo que a gente queria, né? Que a gente quer. Então, o tempo que às vezes a gente tem para dedicar a gente é pouco, acaba sendo pouco, e a gente não consegue dar conta de tudo. Mas, enfim, é questão de adaptação e organização pessoal, né? Mas tempo definitivamente hoje em dia é um deles. Inspiração também. Eu sei que muita gente fala que a gente tem que escrever mesmo sem inspiração. Para mim é difícil, porque tem dias que é muito de lua, assim, o processo é muito engraçado. Não sei como é para você, mas para mim é muito assim. Tem dias que eu sento na frente do computador, eu escrevo 3 páginas inteiras, seguidas, ali bonitinhas. Termino o dia, escrevi 3 páginas, 1.000 palavras e foi. Uma maravilha. Eu falo, gente, consegui, não acredito. Deu certo, 3 páginas. No outro dia, no mesmo ritmo, eu sento, às vezes não sai nem uma palavra direito. Aí você fala, Jesus, o que aconteceu? Para onde foi minha inspiração, né? Então, nem sempre eu tô com aquele pique também de escrever, porque acho que como escrita é muito meu trabalho, está muito presente no meu trabalho, e eu tenho que escrever, trabalho é aquilo, né, gente? A gente acaba fazendo as coisas mesmo quando a gente não tá legal, tá sem vontade, porque é o nosso trabalho, né? Diferente de você sentar e ficar ali enrolando 3 horas, 5 horas na frente do computador e não sai nada. Trabalho você tem que escrever sempre. E, enfim, por ser a minha ferramenta de trabalho também, é aquilo, né? Nem sempre eu consigo, né, usar como ferramenta de trabalho e aí depois volto para a escrita e tá fresquinho. Eu falo, não, às vezes termino o dia eu falo, gente, não quero mais saber de nada aí na minha frente, não quero mais ver palavra na minha frente hoje. Se puder ali, manda só áudio, que eu não quero ler nada. Que é tanta coisa na cabeça, né? Tanto texto, é tanta coisa. E mercado publicitário é isso, tá, gente? É muitos conceitos, muita coisa na cabeça da gente o dia todo. E, né, faz, refaz, não, muda aqui, muda ali, tira essa vírgula. Chega no final do dia, você pode ter trabalhado o dia inteiro sentada, mas mentalmente você tá exausta. Porque você está muito ali no processo. Então, quando isso se volta para o hobby, parece que não resta energia, sabe? Ou pelo menos eu não consigo dedicar tanto quanto eu gostaria novamente, né? Então, a inspiração se perde aí entre o trabalho e o hobby, sabe? Então, essa seria uma outra questão para mim, essa questão de inspiração, de conseguir sair um pouco do trabalho mentalmente e voltar para o meu hobby, sem culpa até, né? Só me dedicar ali umas horinhas de ócio por dia, também é uma questão, que de fato, quando o seu hobby vira sua ferramenta de trabalho, você tem uma faca de dois gumes. Então, nem sempre é legal e nem sempre a gente consegue equilibrar os dois. Então, essa é outra questão, né? E outro desafio, né? O terceiro, digamos assim, que mais não é me empaca, mas é um que me afeta bastante, que eu percebo, porque, como eu falei, Alicerce foi meu primeiro livro publicado, então foi a primeira experiência que eu tive com uma editora, né, uma casa editorial, e com pessoas literalmente mexendo ali no meu texto. Então, né, você ter pessoas revisando a sua escrita e corrige aqui, corrige ali, por que você não reescreve esse parágrafo todo? Então, até então, eu não tinha isso, né? E com a Alicerce foi a primeira vez. Então, eu tive parceiras ali maravilhosas da Tulipa, que é a casa editorial de Alicerce. Então, a Fê e a Mari, né, que são ali responsáveis pela editora e que revisaram meu livro de cabo a rabo várias vezes.
E elas metem o bedelho mesmo. Elas falam, Mari, reescreve isso aqui, arruma aquilo ali. E eu não estou criticando de jeito nenhum, acho incrível, acho necessário. A gente precisa, às vezes, reescrever um parágrafo inteiro ou tirar um parágrafo inteiro. A edição do livro, né, para ele ser publicado, ela precisa existir. Então, eu passei por isso com essas, né, com essa editora, com as meninas. E foi a primeira vez que eu tive esse contato. Que eu falei, gente, né? Tem pessoas lendo o meu livro, pessoas profissionais, e elas estão, de fato, revisando a minha história. Não sou mais eu, né, que tenho um apego absurdo com a minha história. Não, são pessoas do mercado que têm um olhar afiado, né? Então, eu percebi ali na revisão delas, que foi muito bem feita, inclusive, e que tornou a Alicerce esse produto que ele é hoje, eu vendo elas revisando e tal, e deixando comentário ali no Docs para mim, para eu editar e tal, falei, gente, eu preciso muito melhorar os meus roteiros, sabe? A minha roteirização. Tudo bem que primeira história dá até para, né, dar uma colher de chá ali. Fala, não, eu não sabia o que eu estava fazendo, muito nova e tal, mas hoje eu olho e falo, não, se eu quiser começar outra história, ou até continuar alguma história que eu já estou escrevendo, eu preciso melhorar muito essa questão da roteirização, sabe? Do começo, meio e fim, e para evitar mesmo, né, buracos na história, porque de fato elas, né, você vendo pessoas com um olhar profissional criticando, você fala, caramba, como é que eu deixei isso passar, né? Então, essa é outra questão, é roteirizar melhor, é aprender a roteirizar melhor, que de fato, no meu primeiro livro eu não valorizei tanto essa parte. Só fui escrevendo e pronto. A gente está conversando aqui, eu esqueci de olhar os comentários, ó, esquadrinhando leituras. A Mari é uma escritora profissional, gente. Confira Alicerce. Aí, deixa eu passar aqui. Ele Aí é ela maravilhoso. de carteirinha. Ele é maravilhoso, Esquadrão Leitura, gente. Conheçam esse perfil maravilhoso, tá? Incrível também, Mi. E aí, oi, Ana. Ana Luísa entrou. Beijo, Ana, saudade. Ô, Mari, e deixa que você foi falando, né? E aqui já foi passando algumas coisas que eu ia te perguntar. No caso da inspiração, né? O bloqueio criativo. Às vezes a gente tem aqui, a gente está, né, escrevendo aquele, tá lá no roteiro, escrevendo tudo, texto certinho, de repente dá aquele bloqueio. Nossa. O que costuma fazer? Como você lidar com os bloqueios criativos? Mulher, sabe que depende muito do momento, do dia. Tem dias que eu me forço mais, que eu dá bloqueio, eu tô aqui sentada já, falando, não, não. Aí o que que eu faço? Eu fazia muito isso com alicerce, inclusive. Sem saber também que isso era algum tipo de método meu, mas acabou se tornando, né? Mas, por exemplo, quando eu não sei como continuar uma história, por exemplo, parou num ponto ali e eu não sei muito como continuar, que palavra que eu escrevo a seguir, se eu coloco um diálogo, se eu não coloco, o que que eu faço? Eu tenho mania de que quando eu tô nesse problema, tô passando por isso, eu volto e releio pelo menos algumas páginas da história para eu entrar nos personagens de novo. É muito doido, que eu falo, gente, a gente para escrever não é só se sentar e escrever, você tem que encarnar o personagem. Eu falo, eu encarno. Eu escrevendo, eu não sou mais a Mariana, eu sou a Ana Luísa de Alicerce. Eu sou o Henrique de Alicerce, então eu tenho que encarnar eles, tenho que voltar, reler tudo e pegar aquela emoção deles para mim. É muito maluco esse processo, mas para mim funciona dessa forma. É meio como você assistir uma peça de teatro. Você tem que sentir a emoção dos atores ali, senão você não conecta. Então, escrevendo para mim é muito isso. Então, eu volto, eu leio de novo, eu falo, não, o que que eles estavam passando mesmo? Qual que era a emoção que eles estavam sentindo mesmo na página anterior? Aí eu volto, tento me conectar ali lendo mesmo. Aí eu fico pensando, não, mas e o que que eles fariam a partir dessa situação, né? E aí eu vou escrevendo até onde dá. Inclusive, eu estou com uma história aí que ela tá em continuação, né? Tô aí fazendo ela, tô escrevendo ela aí. Não sei quando eu vou publicá-la, mas já fiquem avisados, gente. Já estou nesse processo de escrever uma nova história, né? Não é fácil, não é simples, mas essa é uma das coisas que eu faço, que eu costumo fazer que dá certo. Outra coisa que me ajuda também, né? Que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música. E quando eu estou escrevendo, não que aquelas músicas vão necessariamente se tornar a trilha sonora do meu livro, mas eu sempre monto uma playlist com músicas que tem a ver, sabe? Que eu falo, não, se meu livro fosse um filme, que músicas eu gostaria que tocasse nesse filme? E aí eu monto uma playlist lá com 10, 15, 20 músicas que fazem sentido com a temática da história. Então, se é um romance, quais músicas fazem sentido com esse romance?
quais letras ajudam a contar a história. Porque tem muito isso também, né? Aquelas músicas que parece que foi feita para aquela história. Então, eu sempre monto playlists, assim, pessoais mesmo, que não ficam no YouTube e tal. São playlists que eu monto e ficam ali privadas. E aí eu vou, volto, falando, não tá dando para escrever essa cena. Eu vou e coloco aquela playlist para tocar, porque de alguma forma a música me ajuda também. Eu vou ouvindo, vou escrevendo, o negócio vai fluindo. E ao contrário de ler com música, que eu acho extremamente difícil, não consigo me concentrar, escrever com música para mim é muito terapêutico, assim. Eu adoro colocar playlist e viajar ali enquanto eu estou escrevendo, sabe? Então, são duas coisas que me ajudam muito. No seu você disse, foi tanta coisa que você falou, peraí, porque eu tô tentando voltar. Meninas da editora. Então, a sua primeira experiência com publicação. Sim. Né? Como que você chegou nessa editora? Como foi a escolha dessa editora? Né? E na hora que veio as críticas, você recebeu, que às vezes é difícil a gente receber uma crítica negativa, né? Escrevendo. Mas é como você também mesma disse, são olhos especializados que estão ali para, né, para mostrar para a gente o caminho. Como você lidou com essas críticas recebidas que não, sim, foram negativas? Então, bom, quando eu conheci as meninas, né, a gente se conheceu, assim, foi muito engraçado porque foi muito aleatório, foi muito ao acaso, eu digo, que eu conheci a editora, mas é uma casa editorial que me ajudou e me ajuda muito, que representa muito para mim, né, afinal de contas elas me deram uma chance. E, enfim, eu tava no Instagram, isso em 2020, pandemia tal, né? E eu tava meio desanimada, porque até então cheguei a mandar meu livro, né, o original, para algumas editoras, para algumas casas editoriais, mas até então eu não tinha recebido resposta ou tinha recebido só negativas, né? Isso acontece. E aí, em 2020, ali era agosto de 2020, pandemia tal, a gente mal saía de casa, eu tava meio desanimada até com isso, né? E um dia eu tava olhando no Instagram normal e apareceu para mim um anúncio da Tulipa Editora, né? E era um anúncio super bonito de um livro que elas estavam lançando e tal, com uma capa super bonita. E eu olhei e falei, nossa, que interessante, né? Que interessante essa editora que eu não conheço. E até então eu não conhecia mesmo, então nem o livro e nem a editora. Então eu olhei e falei, achei o anúncio bonito, achei a capa do livro muito bonita. Era um romance também. Falei, nossa, eu vou saber mais dessa editora, porque eu realmente gostei do livro, me interessei, achei o design bem bonito. E aí, por curiosidade, né, fui xeretar no perfil da editora. A editora estava bem no início ali, acho que era o segundo livro publicado delas e tal. Eu falei, nossa, que legal, né? Aparentemente era uma editora feita, né, só por mulheres, e é uma editora feita, formada só por mulheres. E aí eu cliquei, quando eu entrei no perfil, que eu dei uma olhada na grade ali do Instagram, eu entrei logo em sequência no site da editora. E o site também super bonitinho, todo feminino, todo rosinha. Falei, gente, que editora, né? Olhei e falei, gostei muito do que eu vi ali, né? Muito rapidamente, gostei bastante. E aí eu olhei e falei, E aí tinha uma aba no site que era envio de originais. Falei, e se eu mandar alicerce, né? Pensei e falei, né? A casa editorial parece que publicaria livros nesse estilo, né? Porque até então era difícil encontrar alguma casa editorial que desse 100% certo com o estilo de alicerce, né? Geralmente eu via só, por exemplo, envio de originais para editoras para publicar New Adult ou Young Adult, né? Eu olhava e falava, não sei se a Alicerce se encaixa nisso, se não se encaixa, né? Então eu vi bastante editorial nesse sentido. Mas quando eu olhei ali a Tulipa e eu vi que talvez elas publicariam o meu livro ou algo, né, parecido com ele, e o edital estava aberto, eu falei, eu vou mandar. Não tem por que ter medo, né? Eu fiquei um pouco nervosa, falei, ai meu Deus, será que... Sabe quando bate aquela insegurança que você fala, ai, mais uma negativa, será? Mas eu falei, não tô pagando nada e o não eu já tenho. Então, vou lá, não é? Aí eu cliquei, enviei, isso foi numa segunda noite. E tirei da cabeça, eu falei, não vou ficar guardando expectativa, porque das outras vezes que eu guardei, não deu certo, né? Não deu em nada. E aí isso passou terça,
Quando foi na quarta de manhã que eu abri meu e-mail, passei a terça inteira sem abrir o e-mail. E eu estava estudando na época ainda também, estava na faculdade ainda. Quando foi quarta que eu abri o e-mail de manhã, tava lá, resposta, Tulipa Editora, bem no e-mail, assim, bem né, o primeiro e-mail, assim, que apareceu na minha caixa. Aí já bateu, o coração bateu mais forte, falei, eita, será que vai? Aí eu entrei, aí, né, elas super profissionais, falaram, oi, Mai, tudo bem? Somos da Tulipa Editora, gostamos muito do seu livro, gostaríamos de bater um papo. Era só isso. E o número de contato delas do WhatsApp. Falei, ai, meu Deus, será, né? Aí eu respondi também, foi mais profissional possível, mas o coração já estava acelerado. Aí eu peguei, mandei mensagem para elas, né, no WhatsApp, mandei um oi, e nisso a gente começou a conversar, né? Então eu, a Fê, né, e a Mari, que são as duas meninas responsáveis pela editora. Então elas fazem tudo por lá. E aí eu conversei com elas, a gente fez um grupo, nós três ali no WhatsApp, só nós três, né? E aí a gente conversou ali umas horinhas, fizemos uma reunião, né, online, e no mesmo dia estava meio que acertado que Alicerce ia ser publicado por elas. E assim, foi tudo tão rápido, né? Questão de dias que isso aconteceu, que eu fiquei chocada. Falei, gente, como assim deu certo? Né? Como assim deu certo em tão poucos dias? E eu tô desde 2018 enviando, e até agora não tinha dado, e de repente deu, né? Então, foi assim que eu conheci elas, por um anúncio, né? Por um anúncio de um livro que eu nunca tinha conhecido, e hoje eu tenho ali na minha estante, inclusive. Então, elas se tornaram mais do que editoras do meu livro, se tornaram amigas minhas, são meninas muito especiais e, enfim, né, me ajudaram muito nesse processo todo. E passou o tempo, né, enfim, estava tudo certo, assinei contrato para publicar pela editora e tal. E aí passou o tempo, né, 2020, 2021, 2022, quando foi em 2023, isso porque tinha um calendário, né, para ser seguido. Então, antes de mim, tinha várias pessoas para serem publicadas. E aí chegou em 2023, a gente, né, entrou naquele processo de falar, Mari, revisamos a sua história e tal, e era sempre assim, elas sempre entravam, mandavam uma mensagem para mim e sumiam, igual o Mestre dos Magos, era uma coisa meio assim. Aí eu, gente, cadê vocês e tal? E tipo, elas me davam uma missão e sumiam, ué, né, mas tudo bem. E aí, isso era em 2023, elas falaram, Mari, a gente está nos finalmente do seu livro e a gente precisa muito que você dê uma olhada nos nossos comentários no Google Docs, né? Então, que você dê uma olhada, que você revise e principalmente que você altere alguns pontos que a gente comentou. Aí eu, tá. Entrei lá e tal. E editor é muito assim, né? Eles vão e eles revisam e eles falam mesmo. Se não ficou legal tal cena, se não ficou legal tal pedaço da história, se está faltando algum conectivo ali para fazer sentido, se tal cena é dispensável ou não, tudo isso eles pontuam, né? E as duas sempre, né, assim, parece duas irmãs que eu falo, do mesmo jeito que elas se apoiam, elas discutem bastante entre si. Então, é muito engraçado. E elas falavam mesmo, falavam, Mari, essa cena aqui, a gente precisa de mais emoção. Eu nunca vou esquecer. Um dos pontos que a Fê, principalmente a Fernanda, falava pra mim, era, Mari, a gente precisa de mais emoção aqui. Não, isso aqui tá só um pouquinho, essa emoção tá muito xoxa, a gente precisa de mais emoção. Então, eu tinha que colocar mais ênfase ainda em alguns momentos, em algumas cenas. Então, respondendo a sua pergunta sobre como eu me senti tendo o texto criticado, né? Nunca é uma sensação boa, sempre, né? Porque no nosso olhar, e o nosso olhar é imperfeito, porque a gente é autor, né? O nosso livro é uma coisa excepcionalmente perfeita. Por mais que não seja, é difícil a gente aceitar críticas, né? Eu sempre falo que o livro para autor é tipo filho. Só eu posso falar mal, ninguém pode falar mal, só eu posso falar mal. Então, você ter, mesmo que profissionais falando mal, entre muitas aspas, né, pontuando aqui, cutucando ali, é difícil, porque você olha e fala, mas será que tá ruim mesmo, gente? Será que não pode deixar assim? Porque mexe com o seu ego também, não é só uma história num papel, é o seu ego, de certa forma, porque você colocou tudo de você ali, né? Então, eu precisei aprender que não era pessoal, que muitas pontuações faziam sentido, sim, né? Que aquilo ali não era para criticar de forma nenhuma o meu trabalho, mas para melhorar ele, então para tornar ele mais factível,
para tornar o livro melhor, mais vendável até, né, dependendo do ponto de vista, para corrigir até algumas falhas no sentido de continuidade mesmo, que eu talvez quando escrevi não percebi, né? Então foi uma lição que eu aprendi muito grande, que hoje eu olho e falo, não tem por que eu ter medo dessas críticas. E até é bom porque amplia o seu olhar como autor também. Então, erros que você cometeu no seu primeiro livro, de continuidade, ou de até de né, forma de lidar ali, né? A forma de levar os personagens, erros que você cometeu, que você fala, erro bobo. Você não comete mais, porque você fala, não, cometi esse erro lá atrás, alguém me falou, e agora eu não cometo mais ele, né? Você vai para o seu próximo livro, para a sua próxima história, com um olhar muito mais aguçado também, propositalmente, né? Isso acaba mexendo no seu trabalho, mas de uma forma boa, eu acho, né? São críticas construtivas. Jamais alguém vai vir humilhar a sua história e é isso aí. Não é questão de humilhar, é questão de deixar ela melhor. Então, quando eu entendi isso, foi bem mais fácil de lidar, mas no início eu falei, gente, como assim? E para mim estava perfeito, sabe? É como na vida, né? A gente tem os erros e esses erros a gente tem que encarar, senão a gente fica muito revoltado, né? Se a gente quer tudo do nosso jeito e encarar esses erros para a gente crescer. Não E é? você disse que você encontrou elas no Instagram, né? Ali. Para você, como autora, qual que é a importância das mídias sociais? Nossa, total, assim. Acho que hoje, principalmente hoje, que a gente tem muitos autores, né? Tem cada vez mais gente escrevendo e publicando, principalmente de forma independente. Eu acho que as mídias sociais, principalmente Instagram, TikTok e até YouTube, são os principais canais que a gente tem para a gente mostrar nosso trabalho, né? Porque antes das redes sociais, era muito mais difícil publicar. Era muito mais difícil você chegar numa casa editorial, você ter acesso a isso, né? Você precisava ser conhecido, uma personalidade já da mídia para você poder escrever uma história, para você ter alguma visibilidade, né? E hoje não, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, pro bem ou pro mal, pode escrever uma história e pode publicar e pode divulgar. Então eu acho que a gente como autor, a gente precisa saber fazer bom uso dessas redes para divulgar os nossos livros, porque, né, é bem dizer as únicas redes que a gente tem hoje em dia, os únicos canais, eu acho. E por que Alicerce? Então, por que Alicerce? Foi difícil chegar nesse nome. Quando eu escrevi, pra você ter uma noção, eu cheguei a publicar por um tempo, assim, mais de ano, eu publiquei, né, Alicerce ali, e eu publiquei pelo Wattpad, que é uma plataforma gratuita e tal, e ali a gente tem muitos exemplos de histórias ali, como a minha, né? Não idênticas, mas assim, amigo que se apaixona por amiga, né? Friends to lovers é o que mais tem ali. Não só, né? Mas é uma categoria bem concorrida, digamos ali. E aí eu olhava para os concorrentes do meu livro e eu via títulos assim: ai, o namorado da minha amiga. Ai, o melhor amigo da minha prima. Aí eu falava, gente, eu não acho que esse tipo de título não é muito chamativo, porque eu queria ter algo nesse sentido, né? Algo mais revelador sobre a sinopse, né? Ai, o namorado da minha irmã. Eu falava, não, acho que algo nesse sentido já tá muito usado, sabe? E aí eu fiquei quebrando a cabeça, pensando, falando, não, que palavra, né, qual palavra? Eu pensava em títulos curtos, eu não queria algo muito longo também. E esses eu achava bem batidos, estilo Wattpad, nada contra, mas eu achava batido para minha história. E aí eu olhei e falei, não, eu quero uma coisa que seja sucinta, uma palavra que seja significativa, né? E que traga na sua essência alguma coisa dessa história. Que a pessoa bata o olho e fala, interessante, acho que vou ler, sabe? Então eu fiquei pensando, né? Pensando e pensa daqui, pensa dali. Fiquei mais de mês para decidir o título. Aí eu perguntava aqui, perguntava ali, e às vezes eu não tinha assim uma ajuda, né? No sentido de sugestão mesmo. E aí eu cheguei em Alicerce, porque, inclusive, essa cena já tinha sido escrita, mas existe uma cena na história que é entre os protagonistas, né, que é entre a Ana Lu e o Henrique, que ela diz para ele que ele foi o alicerce dela o tempo todo. E ela usa essa palavra.
Aí eu fiquei pensando, eu falei, tá aí, alicerce é uma palavra que eu considero muito significativa, tem um significado por si só bem poderoso, bem forte, né? Então, essa coisa da base, de você ser a base de alguém, de você ajudar alguém num momento difícil. E pode sim ser lido num contexto até romântico, que é a ideia do livro. Uhum. Então, quando eu peguei essa palavra, eu falei, tá aí, é uma palavra bonita, é uma palavra que muita gente pode até não saber o significado, mas é uma palavra, na minha opinião, gramaticalmente bonita, né? E quando eu olhei, então, e aí quando eu olhei, falei, é isso, sabe? Vou usar essa palavra porque ela, inclusive, desperta curiosidade, né? Alicerce, por que alicerce? Né? De onde vem essa palavra? Então, essa palavra, sim, está numa cena do livro que eu acho, inclusive, muito bonita, e, para mim, traduz bem o que um personagem é para o outro. Porque o livro todo, ele se baseia muito nessa ideia de apoio, de companheirismo, de conexão. Então, acho que tem tudo a ver com a palavra. E foi uma palavra que encaixou certinho no que eu queria passar, sabe? Fora que os títulos que você citou, né, como o namorado da minha melhor amiga, a gente já tem. Você pega o livro, você já sabe o que vai acontecer. Exato, eu não queria isso. Né? Eu falei nada contra, mas não sei, acho que também tem muito disso no mercado já. Então eu falei, não. Por um lado é bom, porque assim, aquele tipo de pessoa que gosta daquele tipo de história vai falar, opa, eu gosto, né? E já pega. Mas também não é a minha escolha. Eu também não gosto já de deixar na capa já. Como assim, a pessoa já vai descobrir a história só de pegar a capa. Exato, já vai descobrir o conflito, né? Eu falava, não quero isso. Eu quero uma coisa que seja meio enigmática, mas que consiga carregar em poucas palavras ou em uma palavra só a essência do livro. E Alicerce, eu acho que conseguiu isso. Você falou da senhora, que tem uma inspiração em senhora, a capa, né? E como que foi esse processo dessa criação da capa? Menina, você acredita que, assim, eu não sei muito sobre o processo de criação, porque essa parte, né, de conversar com a designer e tudo mais, ela foi mais conversada e tratada entre a designer e o pessoal da editora, né, as meninas da editora. Mas quando elas falaram comigo, falaram, Mari, a gente tá falando com a designer, né, aí elas pediram para mim, inclusive, um dos processos foi, a gente quer que você monte um painel semântico de alicerce, então como você imagina, né, quais imagens vêm à sua cabeça quando você pensa no seu livro? E aí eu montei, né? Fiz uma pasta no Pinterest e tudo, com imagens que para mim faziam sentido. Então eu queria muito essa coisa do feminino, né? Porque eu acho que a história é bem. E não no sentido pejorativo, mas eu acho que a história ela é bem mulherzinha, assim, bem sessão da tarde, bem fofinha, né? Então eu queria algo que passasse essa ideia, né? Não queria algo muito rústico, nem muito bruto, assim. Eu queria algo bem delicado mesmo. Queria que o rosa estivesse presente na capa por uma questão pessoal, porque eu gosto muito de rosa, né? E queria que a capa remetesse principalmente a casamento, de alguma maneira, né? Porque o centro da história é uma festa de casamento, é uma cerimônia de casamento. Então, o casamento tem que estar ali. E, principalmente, eu queria que remetesse a São Paulo, porque a história se passa em São Paulo, né? Então, eu passei tudo isso para elas, e aí o painel semântico também, com um monte de referência de casamento, sabe, traços finos, delicados. E aí, quando montou a capa que eu vi, a mim estava perfeita, porque você, né, você não tem pessoas na capa, isso é uma coisa que eu falei, né, nada contra novamente, mas eu não consegui imaginar pessoas na capa do meu livro, sabe, assim, atores de verdade. Eu não conseguia, eu falava, gente, como será que a gente ia fazer isso, né? Mas eu queria algo bem delicado, até meio princesa, sabe, também, princesa, príncipe, assim, porque eu acho que é uma história que remete muito a essa coisa de conto de fadas também. E aí, quando eu vi a capa, eu falei, tá perfeito. Então, você tem silhuetas dos protagonistas, você tem rosa, que a capa é toda rosa, você tem São Paulo, então você tem pontos turísticos ali de São Paulo que dá para você reconhecer se você olhar com atenção, né? Então, o processo foi mais ou menos assim. Elas mantiveram, bem dizer, a capa em segredo até quando não deu mais, porque elas queriam me fazer uma surpresa. Mas foi bem legal, porque eu pontuei isso, não falei diretamente com a designer em momento nenhum, elas foram meio que a ponte, sabe, entre eu
e a designer, mas quando eu vi a capa ali, sabe, inteira, com orelhas e tal, capa contra capa, eu achei incrível, eu amei o trabalho dela. E, enfim, eu passei passei poucas referências e até eu ver a capa, para mim foi tudo meio que no escuro, sabe? Foi bem diferente o processo. Ô, Mara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o seu livro é para qual faixa etária? Eu diria, é que eu não sei muito como funciona hoje no mercado essa questão de faixa etária, né? Mas eu diria, se eu tivesse que avaliar, né, falar, gente, eu acho que esse livro tem ali um toque, né? Acho que ele vai fazer mais sentido da faixa etária tal a faixa etária tal. Eu diria dos 18 até os 35 ali, mais ou menos. Eu queria te fazer essa pergunta. Eu vou te falar um negócio. Você vai atingir o público de mulheres dos 45 aos 48 e até mais velhos. Sabe por quê? Quando você cita, dá uma... Ai, qual que é a palavra? Agora a palavra uma nostalgia. Quando você cita lá no começo o MSN, o Orkut, a locadora. Então, isso vai prender, né, essa faixa etária a querer saber o que vai acontecer, porque passou por tudo isso. Nossa, sim, verdade. E ó, essa cena do início, que eu cito todos esses referenciais da época, né? Ali, anos 90, 2000, foi uma das últimas cenas que eu incluí. Essa cena não estava inclusa. Eu escrevi ela por último, bem dizer, por pedido das meninas, que elas falaram, Mari, vamos fazer um novo prólogo, porque eu tinha feito, né, um prólogo ali diferente. Elas falaram, não, vamos escrever um novo prólogo. Eu falei, tá. Aí eu escrevi. Eles novinhos e tal, naquela época, né, nos 2000 e tal. E, querendo ou não, essa cena eu criei conexão dela com o conto, né, que eu escrevi. Antes da publicação do livro, eu escrevi um conto que eu publiquei pela Amazon. Então, o conto que está lá, que chama Quase à Primeira Vista, ele, bem dizer, se passa antes de Alicerce, mas ele foi escrito, tipo, muito depois, sabe? E tem conexão entre o conto, essa cena e o restante da história. Que o conto, sem dar spoiler, mas ele se passa todo na festa de debutante da protagonista de Alicerce em 2005. Então, eu trago todas as referências dessa época, desse ano, porque é quando se passa o início da história, é o começo de tudo ali. Me lembrou bem, assim, na hora que eu comecei a ler, uma história, assim, pro pessoal de casa saber, deixar com gostinho para ler, meio Casamento do Meu Melhor Amigo, né? E aí, eu quero que você fale um pouquinho da construção dos personagens, como a Ana Luísa, o Henrique, o Theo, mais pra frente o Rodrigo. Como que foi a construção desses personagens? Então, quando eu comecei a escrever Alicerce, eu estava na faculdade, não estava trabalhando, e eu digo que a concepção da história, né, os personagens inclusos e tal, foi muito de repente, assim, eu não roteirizei nada, sabe? Por isso que eu falo que hoje roteirizar para mim é um desafio, porque eu não roteirizei nada antes de escrever Alicerce. Simplesmente eu comecei a escrever o que vinha na minha cabeça e, enfim, fui escrevendo ali de forma contínua, né? E saiu a história. Então eu não cheguei a roteirizar, né? Mas quando eu pensava na Ana Luísa e no Henrique, que são os protagonistas, eu pensava em pessoas, primeiro, né, que eu falei no início da nossa live, que eu queria que fossem pessoas críveis, né? Então, assim, eu queria escrever personagens que eu pensava assim, eu sei que eles não existem, mas eu poderia facilmente encontrar eles em qualquer barzinho que eu for, são pessoas que poderiam existir. Então, eu queria fazer eles os mais realistas possíveis, né? Então, quando eu escrevi a Ana Luísa, eu queria, né, trazer, assim, uma personagem que fosse frágil, porque ela é frágil de certa forma, né, assim, franzina até de corpo, que eu imagino e tal, magrinha, né, mas que ao mesmo tempo fosse essa mulher que passa por uma coisa horrível, que é uma traição, e se descobre forte, né, e se descobre apaixonada por quem ela nunca imaginou, né, então quando eu comecei a escrever, era isso que eu tinha em mente, era essa mulher que eu queria que ela se transformasse ao longo da história e que ela descobrisse esse amor do melhor amigo que estava escondido há tanto tempo. Então, foi isso que eu mantive em mente e foi assim, foi com base nisso que eu fui desenvolvendo ela, sabe?
O Henrique, ele já foi muito, assim, já foi um processo diferente e talvez foi mais desafiador ainda por ser um homem, né? Eu acho que quando eu escrevo uma mulher, para mim é mais fácil porque eu sou mulher, então muito do que ela passa, ou eu já passei, ou eu consigo imaginar como seria. E homem não, você fala, como que eu vou escrever um personagem homem, né, crível, né, realista ali? E que não seja, por exemplo, um total babaca. Falava, não, eu queria fazer um personagem legal, né? Um personagem que as pessoas se apaixonassem. Então, eu brinco com as pessoas ao meu redor que o Henrique, conscientemente ou não, foi uma projeção que eu fiz de tudo que eu queria no homem. Eu falava, gente, vou montar um personagem do jeito que eu queria, ó, do jeito que eu queria. Fisicamente e psicologicamente, ele é o tipo de cara ideal, assim. E eu também criei ele muito baseado na questão do companheirismo, porque eu pensei, alicerce, né, melhor amigo, tal. A relação deles é baseada em companheirismo. Então eu quero que esse companheirismo seja mostrado. E eu quero que essa relação dos dois, ela evolua de uma forma, não que as pessoas olhem e pensem, ai, isso nunca aconteceria na vida real. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme, e você fala, ai, bonita essa cena, mas romântica demais. Jamais aconteceria na vida real. Eu tinha isso com Alicerce, eu falava, não, alguns pontos são bem açucarados da história, mas eu construí o casal de uma maneira que eu olhava e eu pensava, tipo, não, eu tô construindo essa relação deles, essa história da relação deles, e eu quero que ela seja, não crível, mais crível possível, eu quero que ela seja crível, mas eu quero que ela mostre para as pessoas que é possível você encontrar um companheiro que seja, né, de fato ali o seu alicerce, a sua base. Eu quero uma relação que seja baseada no companheirismo. Eu quero que as pessoas leiam e percebam, ou pelo menos acreditem, que é possível uma relação como essa na vida real, sabe? Não uma relação completamente encantada de Cinderela e Príncipe, mas uma relação baseada no companheirismo. Porque eu olhava e falava, é essa relação que eu gostaria de ter com uma pessoa, né? Então eu olhei e falei, é isso que eu quero. Então foi esse o fio condutor de toda a criação dos personagens, sabe? Então era entre o crível e o encantado, entre o crível e o olhar e falar, não, esse casal poderia existir. Não, essa relação, ela é possível. Esse tipo de relação, esse tipo de amizade, esse tipo de conexão, não só entre eles, mas entre outros personagens, né? Porque a gente tem outros tipos de relação na história. É possível, sabe? Então eu queria passar esse recado, bem dizer. Eu falava, não, essas relações, esse amor, ele é possível. Você disse lá no começo da live que você, às vezes, você escreve ouvindo música. E tem uma parte do livro em que você cita When I Fall in Love. Por que essa música? Ai, meninas, eu não sei porquê, mas enquanto eu escrevia Alicerce, algumas músicas vinham na cabeça. E essa música me veio muito clara, assim. E para ajudar, na época que eu estava escrevendo, estava passando pela milésima vez na Globo o Laços de Família. E essa música foi parte de Laços de Família. Então, querendo ou não, a televisão estava ligada ali no horário do dia, essa música tocava. E eu falava, gente, essa música é muito bonita. Que música bonita. Aí eu fui atrás da letra e tal, falei, tá aí. Vou botar essa música no meu livro de alguma forma. E botei. Inclusive, tem alguns momentos que músicas são citadas, né, no livro. Todas elas eu pensei exatamente como sendo trilha do livro se ele fosse um filme. Que eu falo, não, essa música eu acho que tem tudo a ver com a Ana e com o Henrique. Ou com a Ana e com o Rodrigo, dependendo do momento, né, da história. Mas o livro todo também, se você olhar, ele é bem musical, assim. Ele tem uma playlist que eu montei, tá comigo até hoje essa playlist, guardadinha ali no YouTube. Mas o livro todo, se você for ver, ele é bastante musical, porque eu fui atrás de músicas e, coincidentemente, essa, eu acho que contava muito aquele momento ideal da história, sabe? Que eu usei aquela música. E tem uma parte lá, quando começa no clube, vem outra parte da nostalgia, que a gente volta lá para a adolescência, aquele toque na mão, aquele mergulho na água, sabe? Então, isso depois você volta vamos dizer assim, com esses momentos fofos, depois lá na hora, ai, será que vai ser spoiler? Do pedido de casamento.
Ah, o pedido de casamento também. Foi uma cena que foi modificada, viu? Ele ficou mais Foi. fofo do que ele já era. É, e eu falei assim, a gente vai voltando, né? A gente vai relembrando como era a adolescência, como que. E os adolescentes também, ao ler, vão se identificar, que é o que eles estão passando no momento, né? Essa fase tão gostosa de se viver. Não é? Eu também acho. É muito boa. Eu gosto sim. Qual foi para você a parte mais difícil de escrever do livro? Olha, não foi uma parte, assim, um capítulo específico, né? Na verdade, foi uma cena bem pequena, mas que emocionalmente para mim foi mais complicada. Isso porque quando eu escrevi, né, 18 aninhos, eu ainda não tinha perdido ninguém na minha vida, assim, no sentido de alguém próximo, né, algum parente muito próximo. Mas a parte mais difícil, e aí vai um mini spoiler, mas a parte mais difícil de escrever foi quando o Henrique fala, né? Ele pensa, na verdade, sobre a morte dos pais dele. Que ele fala como foi, que ele perdeu o pai e a mãe, né? Que ele perdeu o pai e a mãe super novo. Essa ideia também foi uma aleatoriedade quando eu estava escrevendo. Eu pensei e falei, não, eu tenho que ter uma explicação para os pais do Henrique não estarem no casamento, né? Porque, enfim, eles aparecem no conto posterior à história e tal, e de repente eles não estão no casamento. E aí eu pensei e falei, vou matar os pais do protagonista, que é para deixar ele bem Maria do Bairro. Né? Ai, Falei, meu vou pai, matar. Eu ô, falei, mas que vamos dar. mania! Que mania! Oi, Mi! Boa tarde, Mi! Beijo, saudade. Ô, mania que o autor tem de matar as pessoas, né? Falei, gente, pensei até, desculpa, Henrique, vou ter que matar seu pai e sua mãe. Aí eu fui, falei, vamos dramatizar, deixar a coisa meio novela mexicana, né? Mas quando eu pensei, falei, tá, é isso que vai acontecer. Então, os pais dele morrem e morrem juntos, bem dizer, né, num acidente. Quando eu escrevi sobre essa reflexão do protagonista sobre a morte dos pais dele, para mim foi bem difícil, porque isso foi, né, escrevi em 2018, né, eu não tinha passado por nada nesse sentido, mas eu precisei novamente, né, encarnar o protagonista e pensar. Você pensa, você fala, tá, eu tenho que escrever em primeira pessoa um cara pensando na morte do pai e da mãe. Eu encarno aquilo. Então, para eu pensar como seria perder meu pai e minha mãe num acidente, foi muito difícil. Eu falei, gente, né? Foi uma carga dramática ali e foram poucas linhas que ele fala sobre isso, mas foi uma cena bem difícil de escrever, né? E, enfim, ele fala como ele se sente sozinho e tudo mais. Então, eu senti tudo isso também. Acho que quando a gente escreve uma história em primeira pessoa, é muito isso, sabe? Você não tá contando a história de alguém. Parece que você tá contando a sua história. Parece que alguém entrou em você e você tá escrevendo a história daquela pessoa, sabe? Então, você sente tudo na pele. Então, quando eu tive que escrever sobre a morte dos pais dele, foi bem complicado. E hoje, quando eu pego para reler, especialmente essa parte, para mim também acaba sendo complicado, porque, né, 2021 eu perdi meu pai. Então hoje eu sei como é, né, perder alguém, assim, perder ou o pai ou a mãe, né, perder um dos seus alicerces. Então quando eu olho hoje, eu falo, não, eu entendo a carga dessa cena ainda mais, né, e o personagem em si tem uma carga emocional muito forte, né, dessa solidão, da própria questão dele não poder falar dos sentimentos dele para ela. Então, essa parte em específico, que, como eu falei, são pouquíssimas linhas, mas para mim foi bem carregado, sim. Ai, que lindo. É a gente se pôr no lugar do outro, né? E aí, Demais. é como você diz, vai passar o tempo, a gente vai passar por essas situações. Então, você saber deixar ali nas linhas isso muito bem escrito, é a emoção que vai passar para o leitor, né? Exato, eu acho que quando a gente encarna o personagem, de fato, e a gente fala, poderia ser eu no lugar desse protagonista, né? Ah, esse protagonista não existe, mas ele poderia existir, né? Se a gente se coloca no lugar de uma pessoa qualquer, a coisa fica muito mais real. E fica real pra gente, fica real pra quem tá lendo. Então é exatamente por aí. O Mari, onde você pretende chegar e qual que é o seu objetivo com os seus livros? Ai, menina, se eu pudesse sonhar, né, eu diria que meu maior sonho de vida, que eu falar, eu queria chegar onde que eu queria chegar. Eu queria chegar numa Netflix da vida, né? Eu acho que é o sonho de muitos, né? Queria chegar
já num Globoplay, entendeu? Fala, pega a minha história aí, cria uma minissérie, cria um filme, entendeu? Eu sei que é difícil, mas se Mas eu não é tiver... impossível. Mas não é impossível, você vê, eu preciso de patrocínios, menina, patrocínios. Falar alguém pode ajudar essa altura necessitada. Mas Mas é só a gente olhar um pouquinho para trás, o tanto de coisa na vida da gente que a gente fala, nossa, era impossível e a gente alcançou, não é, não é? não é, é verdade. É que a gente sempre, quando a gente sonha grande, a gente fala, imagina que isso pode acontecer, imagina que isso vai acontecer, né? A gente nunca sabe, mas se eu tivesse que sonhar alto e falar o céu é o limite, para mim o céu é o limite seria meu livro virando um filme, virando, né, um longa-metragem, uma minissérie, porque potencial para isso eu sei que tem. Lógico, e como tem, né? Não é, menina, virar uma minissérie aí com atores nacionais, olha, E, viva o e, cinema nacional. e a Ana Luísa, vamos lá, vamos imaginar. Ai, adoro. A Ana Luísa seria qual atriz? Qual atriz você escolheria para ser a Ana Luísa? Ai, eu escolheria a Ana Judoricon, que ela fez Malhação, ela fez várias novelas aí na Globo, né? Tá meio sumidinha, mas eu acho ela muito linda. Acho que, né, ela tem cabelo castanho, olho castanho, ela é certinha, como eu imagino a Ana Lu, assim. Acho ela lindíssima, é talentosíssima e parece uma pessoa muito do bem também. Então, depois você pesquisa o nome dela. Qual que é? Eu não lembro quem é. Qual que é o nome? Fala de novo que depois eu vou pesquisar. É Ana Ju, não é Ana Lu, é Ana Ju, que é Ana Júlia, né, o nome dela, mas ela assina como Ana Ju Dorigon, que ela fez, acho que o último trabalho dela foi Orgulho e Paixão, que foi uma novela. E quem seria o Henrique? Ah, esse aí eu falei, gente, como seria, sabe aquele trabalho que você olha assim, você fala, qual seria o meu homem ideal, gente? Com quem que eu casaria, assim, falar, quer casar comigo? Falar, aceito, você nem pensa, entendeu? Pra mim, e seria, inclusive, eu escolhi ele porque ele e ela fizeram um par romântico nessa novela que eu citei, e eu falei, gente, eles são perfeitos juntos, e eles ficaram, talvez, no meu inconsciente quando eu escrevi Alicerce, porque eu só pensava neles. Então, os dois são brasileiros, os dois já trabalharam juntos, né? Ele também tá meio sumidinho, mas o nome dele é Marcos Pitombo. Marcos Pitombo. Também, ele fez alguns trabalhos na Globo e tal. Os dois fizeram a mesma novela. Nossa, a Ana Ju é linda. Não é linda, menina? Tô pesquisando aqui ela. Linda, linda, maravilhosa. E deixa eu relembrar quem que é o Marcos, espera aí. Gato também. Falo, gente, era um desse que eu queria. Marcos Pitombo. Vamos ver. Nossa, muito bonito. Era um desse que eu queria na minha vida, entendeu? Se tudo der certo. Tô falando em voz alta que é pra ver se Deus escuta, entendeu? Escuta, viu? Profetiza que escuta, vem. Era um desse que eu queria, gente. Ai, ai. Então vamos mentalizar essa Netflix aí e vamos sonhar. Por favor. Eu te desejo que você alcance mais e mais coisas aí boas na sua vida. Obrigada. Que sucesso reine aí nessa sua caminhada e que venha mais e mais livros para a gente poder se deleitar aí com a sua escrita. Amém, meu amor. Com certeza virá, e quando vier eu vou estar aqui de novo para a gente conversar de novo e divulgar as próximas histórias que vêm por aí. Pessoal, vocês que entraram agora e que não conseguiram assistir todo o bate-papo, lembrando que vai ficar gravado, tá? Tanto no Instagram do Para Ler e Amar, o Milena Pássaro Oficial, quanto no Instagram da Mari. Mari, fala para eles o seu Instagram. Gente, me segue lá, Mari Mil Coisas, @Mari Mil Coisas, tudo escrito, tá? Sem numeral. Tô esperando vocês lá no meu perfil. E o livro Alicerce da Mari já está no blog. Vocês podem entrar lá no www.paralereamar.com.br e adquirir o seu exemplar, né? Sim. E já compra um para você e um para o seu amigo, para seu melhor amiga. Olha aí, ó, olha a indireta aí, ó. Se você é afim da sua melhor amiga, manda esse livro para ela. Manda para ela, quem sabe dá certo. Olha aí, ó, manifestando, entendeu? Eu devia ter ligado o incenso aqui. Mari,
Muito obrigado mais uma vez. Foi uma tarde maravilhosa do seu lado. E espero que a gente se encontre mais vezes. Não vamos perder contato, tá bom? Por favor, mulher, de jeito nenhum. Obrigada a você mais uma vez. Você é maravilhosa. Bom demais te conhecer, saber que a gente tem tanta coisa em comum. Sucesso aí. E vamos continuar junta, que vem mais trabalho aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Uma linda tarde aí para você. Beijo. Pra você também. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, obrigada.